A Gruta Proibida da Serra dos Carajás, Parte 2. Aviso importante. Todos os nomes e características mencionados foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. As descrições físicas não correspondem aos militares reais da operação. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou falecidas é mera coincidência. Meu nome é Marcelo Silva. Sou ex-sargento do Exército Brasileiro. E em outubro de 2019, eu encontrei algo na floresta amazônica que o governo não quer que você saiba. Se você está assistindo essa segunda parte, agradeço por ter ficado. O que vou contar agora é o motivo pelo qual eu não durmo direito há 5 anos. E o motivo pelo qual, talvez, você também não vá conseguir. Chegamos ao quartel às 14 horas do dia seguinte, exaustos, traumatizados. Jonas não parava de tremer. Raimundo não falava, só rezava baixinho. Eu esperava ser recebido pelo capitão Ferreira. Esperava debriefing normal, relatório padrão. Mas não foi isso que aconteceu. 3 viaturas pretas nos esperavam no portão, sem placa, vidros escuros, e 6 homens de terno. Os mesmos que tinham dado a missão e outros que eu nunca tinha visto. Sargento Silva, um deles disse sem se apresentar. Venham conosco, agora. A gente precisa de atendimento médico. O soldado Jonas está em choque e... Agora. Não foi um pedido. Nos separaram. Cada um para uma sala diferente. A minha era pequena, sem janelas, uma mesa, 2 cadeiras, uma lâmpada no teto e uma câmera no canto. O interrogatório durou 7 horas. Eles queriam saber tudo, cada detalhe. Quantos metros entramos, o que vimos, o que ouvimos, como era a criatura. Quantos olhos? Como se movia? Eles faziam as mesmas perguntas de formas diferentes, tentando me pegar em contradição. Mas o pior foi quando um deles colocou uma pasta na mesa. Sargento, eu preciso que você olhe essas fotos e me diga. É isso que você viu? Abri a pasta. E meu sangue congelou. Eram fotos da coisa, dezenas delas, de ângulos diferentes. Algumas antigas, em preto e branco, tiradas com câmeras de décadas atrás. Outras recentes, tiradas com equipamento militar moderno. Câmeras de visão noturna. Thermal imaging. Em todas elas, a criatura estava lá. Nos túneis. Saindo da gruta. E em uma das fotos, ela estava do lado de fora. À noite. Perto de uma casa. Olhando pela janela. Onde foi tirada essa foto? Perguntei, sentindo o suor escorrer pelas costas. Isso não é da sua conta, sargento. Eu fiz uma pergunta. É isso que você viu? Engoli seco. Foi sim. O homem fechou a pasta e se inclinou para frente. Sargento Silva, eu vou ser muito claro com você. O que aconteceu naquela gruta não pode, sob nenhuma circunstância, vazar. Nem para sua família, nem para seus amigos, nem para seus superiores. Você entende a gravidade disso? Entendo, senhor. Não, você não entende, ele disse. E pela primeira vez vi emoção na voz dele. Medo. Se o que existe naquela gruta se tornar público, o pânico seria generalizado. Você sabe quantas grutas inexploradas existem na Amazônia? Milhares. E se as pessoas descobrirem que algo assim pode estar em qualquer uma delas? Ele parou, passando a mão no rosto. 3 equipes antes de vocês entraram naquela gruta. 17 homens no total. Só 2 voltaram. E quando voltaram, ele parou de novo. Eles não eram mais os mesmos. O que aconteceu com eles? Assinaram os termos de confidencialidade. Foram transferidos. E depois, desapareceram, um por um. Todos na mesma semana. O silêncio na sala era pesado. A coisa na gruta, eu disse. Ela não é só uma criatura, é? O homem me olhou por um longo tempo. Não, sargento, não é. 3 dias depois, eu estava oficialmente de licença médica. Estresse operacional, dizia o documento. Raimundo tinha sido transferido para uma base no Acre. Jonas tinha sido internado numa clínica psiquiátrica militar em Brasília. Mas o capitão Ferreira me procurou, às escondidas, num bar longe do quartel. Silva, a gente precisa conversar, ele disse, olhando nervoso para os lados. É sobre o que você viu. Capitão, eu assinei os termos. Dane-se os termos! Ele cortou e vi que suas mãos tremiam. Você tem direito de saber no que eu te coloquei.
Ele colocou um pendrive na mesa. Isso não existe oficialmente. Se te pegarem com isso, eu nego tudo. Mas você merece saber a verdade. Capitão, que porra é essa? É o Arquivo Carajás, um projeto secreto que começou em 1957. Leia. E depois queime esse pendrive. Ele se levantou e saiu. Eu fiquei ali, segurando aquela pequena coisa preta que continha uma verdade que mudaria tudo. Cheguei em casa, tranquei a porta. Fechei todas as janelas e abri o pendrive. Tinha centenas de arquivos, documentos militares, relatórios, fotos, vídeos e um arquivo de texto chamado Leia Primeiro. Abri. Projeto Carajás Confidencial. Classificação: acima de secreto. Autorizado. Comando Militar da Amazônia, 1957. O Projeto Carajás foi iniciado após a descoberta, por acidente, de uma gruta na Serra dos Carajás por garimpeiros em 1956. Dos 12 homens que entraram, apenas um saiu. Ele estava em estado catatônico e morreu 3 dias depois, repetindo sempre a mesma frase: "Ela está acordando." Em 1957, o Exército Brasileiro, sob orientação de consultores americanos do projeto MK-Ultra, organizou a primeira expedição oficial. Equipe de 20 homens, equipamento militar completo, armamento pesado. O que eles encontraram mudou tudo o que achávamos saber sobre a história humana na Amazônia. Continuei lendo. E a cada parágrafo, o horror aumentava. A criatura na gruta não era a única. Era uma de dezenas espalhadas pela Amazônia. E segundo os documentos, elas estavam lá há milhares de anos. Muito antes dos índios. Muito antes de qualquer civilização humana conhecida. As tribos antigas sabiam. Por isso, faziam oferendas. Por isso tinham áreas proibidas. Por isso contavam histórias de deuses antigos que viviam sob a terra. Mas não eram deuses. Eram predadores. Os relatórios eram clínicos, frios, mas aterrorizantes. Relatório 07. Dr. Almeida, 1963. A entidade demonstra capacidade de mimetismo vocal avançado. Consegue replicar perfeitamente vozes humanas que ouviu, incluindo inflexões emocionais e padrões de fala individuais. Usa isso para atrair vítimas. Relatório 15. Major Santos, 1971. Após 27 dias de observação, confirmamos. A entidade não dorme. Não se alimenta no sentido tradicional. Parece absorver as vítimas. Completamente. Nenhum osso é deixado para trás após 48 horas. Relatório 23. Dr. Costa, 1984. As inscrições na rocha não são aleatórias. Formam um método de registro. Cada risco parece indicar uma vítima. Pela análise das marcas mais antigas, calculamos que essa entidade atua na região há pelo menos 8 milênios. Relatório 31, Coronel Ribeiro, 1998. Tentamos eliminar a entidade com explosivos. Resultado: falha total. A criatura regenerou em 72 horas. Tentativa com armamento incendiário também falhou. Ela se refugiou em túneis mais profundos e retornou. Conclusão: contenção é a única opção viável. Mas foi o último relatório que me fez vomitar. Relatório 47, General Moreira, 2018. Após 61 anos de estudos, chegamos a uma conclusão perturbadora. As entidades estão se tornando mais ativas. Até 1990, os desaparecimentos ocorriam em média a cada 6 meses. Desde 2010, ocorrem mensalmente. A entidade de Carajás sozinha é responsável por 47 desaparecimentos confirmados nos últimos 3 anos. Pior, estamos detectando movimento em outras grutas. Entidades que estavam dormentes por décadas estão acordando. Não sabemos por quê. Recomendação: aumentar o perímetro de segurança, intensificar as operações de contenção e preparar protocolo de evacuação regional caso necessário. Que Deus nos ajude se todas acordarem ao mesmo tempo. Desliguei o computador. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o mouse. Eles sabiam. Sempre souberam. E continuaram mandando pessoas lá. Não para resgatar desaparecidos, mas para alimentar a coisa, para mantê-la quieta. Passei as semanas seguintes obcecado, pesquisando, juntando peças, e descobri um padrão.
Desde 1956, mais de 300 pessoas desapareceram na região da Serra dos Carajás, todas em circunstâncias similares, todas investigadas e todas arquivadas como desaparecimento voluntário ou acidente na selva. Mas não eram acidentes, eram entregas. O governo mantinha a gruta alimentada para ela não sair, não caçar, não se aproximar das cidades. E funciona. Por décadas, funcionou. Mas em 2019, algo mudou. Os desaparecimentos aumentaram. As entregas não eram mais suficientes. A coisa estava ficando mais agressiva, mais faminta. E pior, ela não estava mais sozinha. No pendrive tinha uma pasta chamada Evidências, não abrir. E é claro que eu abri. Tinha um vídeo, gravado em 2017. Câmera de segurança de uma aldeia indígena a 40 quilômetros da gruta. 3h da manhã, tudo escuro. Só a luz infravermelha da câmera. Assisti em câmera lenta. 3h17 da manhã, uma sombra se move na borda do quadro. 3h19, a sombra se aproxima. Grande, curvada, andando sobre 2 membros, mas não exatamente humano. 3h21, ela para em frente a uma casa. Inclina a cabeça, como se estivesse escutando. 3h23, a porta da casa se abre, de dentro. Uma criança, um menino, saindo, sozinho, andando direto para a criatura. 3h24, a criatura abre os braços, abraça a criança e some na escuridão. No dia seguinte, os pais reportaram o filho desaparecido. Disseram que ele foi para a floresta e não voltou. Mas a câmera mostrava a verdade. Ele foi até ela. Voluntariamente. Como se tivesse sido chamado. 2 semanas depois, recebi uma ligação. Um número desconhecido. Silva! Era a voz de Raimundo, mas diferente, assustada. Raimundo? Porra, tu tá onde? Longe, muito longe. Mudei de nome, Silva. Mudei de vida. E tu devia fazer o mesmo. Do que tu tá falando? Jonas. Ele fugiu da clínica, ontem à noite. Roubou um carro e tá indo pra Carajás. Quê? Ele ligou pra mim hoje de manhã. Disse que ela tá chamando. Disse que não consegue parar de escutar a voz dela na cabeça. Disse que precisa voltar. Sentiu o mundo girar. Raimundo, a gente precisa avisar alguém. Não! Ele gritou. Tu não entende? Eles querem isso. Eles querem que a gente volte. É assim que funciona. A gente viu ela. A gente foi marcado. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos voltar. Eu não vou voltar porra nenhuma. Tu já tá sentindo, Silva. Eu sei que tá. Os sonhos, as vozes. A sensação de que ela tá te observando mesmo de longe. Eu sinto isso todo dia. E só piora. Ele tinha razão. Eu tinha pesadelos toda noite. Sempre a mesma coisa. Eu voltando pra gruta. Eu descendo, eu indo até ela. O que a gente faz? Perguntei. Nada, a gente não faz nada. A gente vive o máximo que conseguir longe daquele lugar. E a gente reza para que ela se esqueça da gente. Ele desligou. Jonas foi encontrado 3 dias depois, dentro da gruta. Ou melhor, o que restou dele. As roupas, a identidade militar, nenhum osso, nenhum sangue. Como se ele tivesse sido absorvido. Por que eu estou contando isso? Hoje é 22 de novembro de 2024. Faz 5 anos desde aquela missão. Raimundo desapareceu há 2 anos. Simplesmente sumiu. Nenhum rastro. Nenhuma pista. O capitão Ferreira morreu num acidente de carro 6 meses depois de me passar o pendrive. E eu? Eu acordo toda noite com a sensação de que ela está mais perto. Eu sei que mais cedo ou mais tarde vou receber o chamado. Como Jonas recebeu. Como todos que viram ela recebem. Por isso eu tô contando isso. Porque se eu desaparecer, pelo menos a verdade está aqui. Registrada. Disponível. A gruta na Serra dos Carajás existe. A criatura existe. E ela não é a única. Se você mora perto de áreas de floresta densa, se escuta histórias de grutas proibidas, de lugares onde os locais não vão, de áreas onde animais não entram. Acredite. Não é superstição. Não é folclore. É aviso. E se você um dia estiver numa trilha e encontrar marcas de garras nas árvores? Marcas grandes, fundas, antigas. Volte. Volte imediatamente.
Porque se você encontrar a entrada, se você olhar para dentro, se você ver ela, você vai ser marcado. E mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Não porque você quer, mas porque ela vai chamar. E você não vai conseguir resistir. Ontem à noite, eu sonhei com a gruta de novo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu estava descendo. Voluntariamente. E quando cheguei lá embaixo, ela estava me esperando. E pela primeira vez em 5 anos, eu não senti medo. Eu senti alívio. Este é meu último vídeo. Se eu postar de novo, não acredite em nada que eu disser. Não será mais eu falando. A verdade está aqui. O resto é silêncio. E escuridão. E fome, que nunca acaba. Fim. Nota final do editor. O criador deste vídeo, identificado apenas como MS, não respondeu a nenhuma tentativa de contato nas últimas 3 semanas. Seu último acesso registrado foi em 30 de outubro de 2024, às 3h07. A polícia de Marabá confirmou o desaparecimento de um ex-integrante das Forças Armadas na região da Serra dos Carajás. As equipes seguem em busca. Caso você possua qualquer informação, comunique imediatamente às autoridades locais. Atualização: 15/11/2024. As buscas foram suspensas. A área foi interditada por risco geológico. Atualização: 20/11/2024. Moradores da região reportam sons estranhos vindos da serra. Sons que parecem vozes. Vozes chamando nomes. Se você ouvir seu nome sendo chamado na floresta, não responda e não olhe para trás.